Recentemente, eu assisti uma entrevista de uma empresária do ramo da moda e ela era contra, ou dizia ser contra a redução da jornada de trabalho. E, sinceramente, a posição dela nem foi a que mais chamou minha atenção, porque cá entre nós, né? A maioria dos empresários são contra mesmo essa redução de jornada. O que me chamou a atenção foi a justificativa do porquê ela é contra a redução da escala 6x1. Mas, antes de assistirmos a parte da entrevista onde ela afirma, confirma e justifica o porquê ela é contra a redução da jornada de trabalho, quero me apresentar para vocês. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Girão, sejam muito bem-vindos. E, se você gosta de vídeos assim, convido vocês a conhecerem o canal. Esse canal tá novo ainda, tem poucos meses, mas só agora eu tô postando de forma mais árdua os vídeos. E também vocês podem, além de conhecer, dar like nesse vídeo, por favor, porque ajuda a impulsionar as pessoas a receberem esse vídeo no YouTube afora. E também deixa no comentário, caso vocês queiram, se o áudio tá melhor, porque eu comprei esse microfone porque eu tava sentindo que o áudio estava muito baixo. Agora, em tese, deveria estar melhor. Então, deixa aí também nos comentários se o áudio de fato melhorou. Agora, bora assistir o vídeo do trecho onde ela fala sobre a escala 6x1 e a justificativa do porquê ela é contra? Bora então. Desculpa te interromper, mas é que a gente entrou numa seara que tem um tema agora que tá super em voga, tá em discussão no Brasil todo, e já que a gente entrou nessa discussão trabalhista, eu queria levar para você também. Tá em discussão a redução, o fim, né, da escala 6x1. Qual é a posição da senhora sobre essa proposta? Eu sou muito contra, não pela questão do excesso de trabalho. Eu acho que existe regimentos hoje internos que a gente consegue trabalhar isso. Hoje o RH, né, de uma empresa, ele é a coluna vertebral de uma companhia. Então a gente tem como trabalhar isso de uma forma concentrada. Tem outras formas que a gente tem de valorizar essa qualidade de vida que todo mundo busca hoje. Mas assim, eu não sou muito a favor dessa nova escala, justamente porque a gente está tratando de uma nova geração, e é uma geração que eu acho que precisa entender um pouco mais, esse é o meu ponto de vista, Exclusivamente o seu a ponto de vida vista. real, né? Enfim. Não é legítimo também que essa nova geração queira trabalhar menos, né? A escala 6x1 é uma escala penosa, né, para o trabalhador, tem só um dia ali de folga na semana, às vezes não é nem no fim de semana. Não é legítimo também esse anseio? É legítimo, mas eu acho que tem que ter um critério muito rigoroso interno para a gente entrar nessa seara e dentro dessa avaliação. É legítimo, não deixa de ser, até porque a gente sabe o movimento que está levando, né, o mundo de uma maneira geral. Não digo que não seja, mas eu acho que também todas essas. A forma com que a indústria da moda é vista de fora para dentro, eu acredito que um dos pontos ali visto de outra forma é justamente por não ter essa alta dedicação, ah, de uma forma, não digo de uma forma capitalista, mas de uma forma voltada para o negócio, né? Hoje as pessoas, elas têm que ser, eu parto do princípio que elas realmente têm que ser contributivas para o negócio e para elas mesmas, né? Eu acho que isso enobrece, acho que isso. Beleza, bora comentar sobre essa parte da entrevista. Como acabamos de ver, ela disse que os jovens precisam entender melhor a vida real, que a nova geração precisa ser mais dedicada ao negócio, que reduzir a jornada não seria o melhor caminho para formar trabalhadores comprometidos e de fato competentes. E aí foi que eu parei e fui refletir, pensar, filosofar, entender o que exatamente significa entender a vida real. Porque essa frase parece simples, mas ela carrega uma ideia que ouvimos há décadas, há muito tempo. A ideia de que sofrer forma caráter. Que quanto mais difícil for a rotina trabalhadora, melhor profissional você será. Que trabalhar até a exaustão demonstra compromisso. Mas será que realmente isso é verdade? Durante muito tempo, fomos ensinados que o sucesso dependia exclusivamente de mérito e esforço. Ouvimos frases como: quem quer consegue, basta trabalhar duro,
Qual que é aquele outro que os coach amam? O trabalho dignifica o homem. São frases que fazem parte da vida do coaching, mas também fazem parte da nossa cultura trabalhista. E existe, querendo ou não, uma certa verdade nisso. O trabalho realmente é importante. É no trabalho que a gente consegue gerar renda, para pagar nossas contas, nossas coisinhas, as nossas coisinhas, né? Ele gera também independência, ela cria também oportunidades. Nenhuma sociedade, de fato, cresce sem pessoas comprometidas. O problema começa quando transformamos o sofrimento em uma medalha. Quando começamos a acreditar que quanto mais alguém sofre trabalhando, mais valor aquela pessoa possui, aí nós temos uma discussão, né? Aí nós temos uma discussão que deixa de ser econômica e passa a ser exclusivamente cultural. Porque nós romantizamos o cansaço. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer frases como, e com bastante orgulho, frases como: eu trabalho 12 horas por dia, eu não tiro férias já tem uns 2 anos, durmo 4 horas por noite, meu chefe enche meu saco, pergunta coisas de trabalho na minha folga, no meu fim de semana, e eu respondo de forma proativa. Como se isso de fato fosse um troféu. Como se viver cansado, se viver à disposição da empresa fosse sinal de mérito e competência. Mas ninguém diz e enxerga da mesma forma alguém que fala: gente, eu consegui equilibrar meu trabalho, minha vida, minha família, minha saúde, e ainda por cima fui até bastante produtivo, mais produtivo do que eu era antes, porque isso parece ser até menos heróico na visão social. Nós aprendemos a admirar quem suporta mais sofrimento, mas não admiramos quem consegue equilibrar as coisas. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa cultura do trabalho. Quando a empresária diz que os jovens precisam entender a vida real, eu fico pensando se a vida real precisa ser necessariamente ser uma vida desgastante, cansável, exaustiva, constantemente, porque existe uma diferença enorme entre ensinar responsabilidade para essa nova geração e ensinar resignação. Responsabilidade é cumprir horário, entregar resultados, ser profissional, respeitar seus colegas, respeitar hierarquicamente as pessoas que estão acima de você, aprender, crescer de fato profissionalmente e como pessoa. Agora, resignação é aceitar qualquer condição apenas porque sempre foi assim. Sempre a vida do empresário foi mandar e os funcionários fazerem. E são coisas completamente distintas. Outro ponto que chamou bastante minha atenção foi quando ela fala sobre dedicação ao negócio. E novamente, dedicação ao negócio importa de fato, mas a dedicação não pode significar disponibilidade absoluta. Quantas vezes você encontra pessoas que recebem mensagem do chefe no momento que é de descanso? Nenhuma empresa deveria esperar que o trabalho ocupasse todos os espaços da vida de alguém, porque pessoas não vivem apenas para trabalhar. Elas estudam, criam filhos, fofocam com os amigos, vão para o cinema, cuidam dos seus pais, tem aquele momento romântico com amorzinho, precisam dormir, precisam descansar e, mais importante, precisam viver. Aliás, descanso não é o oposto de produtividade e eu vejo que o empresário gosta de vender isso. Em muitos casos, ele é justamente o que permite que a produtividade exista e, inclusive, aumente. Hoje, existem diversas pesquisas mostrando que trabalhadores descansados costumam apresentar mais concentração, menos índice de erros, menos afastamento por problemas de saúde ou problemas mentais e maior produtividade ao longo do prazo. Inclusive, vou deixar todos os links que comprovam isso aqui na descrição. Ou seja, a discussão sobre a jornada nunca foi simplesmente trabalhar menos. Ela é trabalhar melhor. E isso faz total diferença. Outro detalhe curioso é que toda geração recebe
exatamente a mesma crítica. Há décadas, geração por geração, sempre ouvimos que os jovens daquela geração não querem trabalhar. Primeiro foram os baby boomers, criticando a geração seguinte, depois a geração X, que criticam nós, millennials, e agora os millennials, criticando os Gen Zs. E provavelmente, se isso continuar a perpetuar, os Gen Zs farão os mesmos com os alphas, betas, eu não sei agora o nome das próximas gerações, desculpa aí. A pergunta é, será que todas as gerações ficaram piores? Ou será que os valores acabaram mudando? Hoje, muitos jovens não aceitam determinadas condições que seus pais aceitavam. E isso não significa necessariamente falta de compromisso ou falta de profissionalismo. Talvez signifique apenas que eles cresceram vendo pessoas dedicarem a vida inteira ao trabalho e muitas vezes terminaram com problemas de saúde mental, muitos términos de relacionamento, de pais separados, e pouco tempo para aproveitar a própria vida com os seus filhos. Os meus pais saíam às 5 horas da manhã e voltavam às 8 da noite. Em que momento vocês acreditam que eles ficavam comigo? Tempo. A geração de hoje, eles passaram a fazer perguntas diferentes. Será que de fato vale a pena? E essa pergunta incomoda a sociedade mais velha, incomoda o empresário, incomoda o patrão, porque durante muito tempo ninguém ousava fazê-lo, inclusive nós millennials não ousávamos fazer esse tipo de crítica. Existe também um aspecto econômico nessa discussão. Quando falamos em reduzir jornadas, muitas vezes a gente imagina automaticamente queda de produtividade, mas diversos testes, diversas pesquisas realizadas em diferentes países mostraram que, em muitos casos, jornadas menores mantiveram ou até aumentaram a produtividade, justamente porque trabalhadores descansados tendem a produzir melhor durante o tempo que estão trabalhando. Isso não significa que funcione para todas as empresas da mesma maneira. Nem que toda redução de jornada seja simples. Existem setores diferentes, existem realidades diferentes, custos diferentes. O debate, de certa forma, é bem complexo, por isso que precisa ser discutido. Mas justamente por isso ele precisa ser feito com dados. Não apenas com a ideia de que trabalhar mais necessariamente forma pessoas melhores e forma profissionais melhores. Porque trabalhar muito e trabalhar bem não são sinônimos. E talvez seja esse o ponto principal. Nós precisamos parar de medir comprometimento pela quantidade de horas e começar a medir pelos resultados. Alguém pode passar 12 horas dentro de uma empresa produzindo pouco, e também outras pessoas conseguem produzir 4, 5 vezes mais em 8 ou 10 horas. O relógio não mede competência. Sabe o que mede de fato competência? Entregas, resultados, comprometimento. No final, talvez a maior reflexão seja outra. Quando alguém diz que os jovens precisam aprender a vida real, vale a seguinte pergunta: qual é a vida que queremos ensinar para eles? Há de pessoas que vivem apenas esperando o próximo final de semana para descansar, curtir ou a próxima folga. Há de pais que quase não conseguem acompanhar o crescimento do seu filho porque fica muitas horas fora de casa justamente por conta do trabalho. Há de profissionais que chegam aos 40 e poucos anos completamente esgotados e muitas vezes sem conquistar o que tanto idealizam. Ou queremos ensinar que uma vida dá para ser possível, que seja possível trabalhar com responsabilidade, produzir com qualidade e ainda ter tempo para viver. Porque o trabalho deve fazer parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa rotina. Mas ele não pode substituir a nossa própria vida. E talvez o verdadeiro amadurecimento não seja ensinar alguém a como suportar, aguentar esse sofrimento. Talvez seja construir uma sociedade onde trabalhar e viver deixem de ser objetivos concorrentes, porque ninguém deveria precisar escolher entre ser um bom profissional e ter uma vida digna.